Esta cena do filme Código de Conduta revela muito mais sobre você do que sobre o protagonista do filme. E dependendo de como você reagir a ela, você vai definir se esse homem é um anti-herói ou um anti-vilão. Damas e cavalheiros, no meu último vídeo eu analisei os anti-heróis e expliquei sobre como eles exibem traços da tríade sombria, psicopatia, narcisismo e maquiavelismo. Mas no final das contas, apesar de terem comportamentos bem reprováveis, eles buscam fazer algo bom. E expliquei a diferença entre um vilão, um herói e um anti-herói. Mas eu também mencionei que existe um quarto grupo, o anti-vilão. E como muitos de vocês pediram, hoje nós vamos entender o que é um anti-vilão. Mas para descobrirmos isso, precisamos entender a diferença entre um vilão, um antagonista e um anti-vilão. Pois é, nem todo vilão é um antagonista. Um vilão tradicional é um personagem essencialmente mau. Ele quer o mal pelo prazer do próprio mal. Você vai perceber que principalmente nos livros e filmes mais antigos esse personagem era muito mais comum do que hoje em dia. Personagens como Sauron, que é a própria incorporação do mal, sem nenhuma história de redenção ou explicação para os seus atos horrendos. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre isso porque acho que a gente precisa valorizar mais os vilões puramente maus. Eles são muito úteis quando são bem construídos e não estão sendo valorizados nas produções mais recentes. Mas apesar desse tipo de personagem ter se tornado muito raro hoje em dia, ainda o vemos principalmente em histórias infantis e também em comédias. Aliás, eu também gostaria de fazer um vídeo exclusivo sobre comédia, porque eu tenho a impressão de que parece que muitos dos filmes e séries de hoje em dia já não são mais tão engraçados como antigamente, ou a gente não o ri tanto quanto antes quando a gente está assistindo. E eu quero analisar o que está por trás desse fenômeno, tanto do ponto de vista de roteiro, o que é que mudou, como também o que mudou em nós como espectadores. Eu tenho tantos vídeos que eu gostaria de fazer, são tantos assuntos, o que me falta é tempo. E por isso eu peço para que você apoie o canal, se inscrevendo, curtindo, mas também considere fazer uma doação caso você possa, os detalhes estão na descrição. Enfim, vilões tradicionais ainda ressoam em comédias, principalmente quando os escritores conseguem explorar esse arquétipo de forma bem humorada. Pense em João Trombeta, do filme Gato de Botas 2, O Último Pedido. Os escritores zombaram da atual tentativa de justificar as ações más de seus personagens e mostraram que não existe nenhum motivo para ele ser mau. Ele teve uma infância perfeita e simplesmente não presta. You know, I never had much as a kid. Just loving parents, and stability in a mansion, and a thriving baked goods enterprise for me to inherit. Depois ele ainda recebe a companhia de um grilo, igual ao da história de Pinóquio, que tenta ser sua consciência. I judge you. I sit on your shoulder and judge your actions and the quality of your character. I'm your conscience. Mas logo o pequeno inseto mágico descobre que não existe nada de bom nesse vilão. Oh my word, it's the noble phoenix. She's a symbol of rebirth and the eternal... Oh! You're not gonna shoot a puppy, are you, Jack? Yeah, in the face. Why? Oh, that was horrible. You're horrible. You're an irredeemable monster. What took you so long, idiot? Também não existe nada de bom em Lord Farquaad, Shrek ou Dr. Evil de Austin Powers. Mas como a maldade deles é usada de forma cômica, eles são divertidíssimos. Em histórias mais sérias, os vilões tradicionais também podem ser usados para descrever personagens com uma pontuação muito alta na tríade sombria. Se você não sabe o que é a tríade sombria, dá uma olhada no vídeo sobre anti-heróis. Isso reflete um caráter doentio de suas ações como sendo injustificados e assustadores. Histórias de psicopatas e serial killers usam desse arquétipo frequentemente e conseguem criar personagens marcantes. Já o antagonista não é necessariamente um vilão, mas apenas alguém que antagoniza, ou seja, que se coloca em oposição ao protagonista, impedindo que ele alcance seu objetivo. Um exemplo de antagonista que não é vilão é o diretor Rooney de Curtindo a Vida Doidado. Ele não é um vilão, não tem más intenções, mas ele certamente tenta atrapalhar os planos de Ferris Bueller de matar Aula. Outro exemplo é Apollo Creed de Rocky. Ele não é um vilão, não é mau, apenas é um lutador que Rocky precisa derrotar. Antagonistas que não são vilões são mais fáceis de gerar simpatia na maioria das vezes, porque raramente no nosso dia a dia nós encontramos vilões que desejam fazer o mal pelo puro prazer da maldade, ou seja, pessoas com uma pontuação alta na tríade sombria. E ainda bem, mas essas pessoas existem, e às vezes você dá o azar de encontrar com algumas delas na sua vida. Como aconteceu com McMurphy do divertido e comovente Um Estranho no Ninho, ao encontrar a enfermeira Rachel que não apenas se opõe a ele, mas claramente deseja seu mal. Ou o assustador Hannibal Lecter de Silêncio dos Inocentes, que é um caso especial porque ele não é um antagonista, pelo menos nesse filme.
Lembre-se, antagonistas se colocam no caminho do protagonista para atrapalhá-los, impedi-los de alcançarem seus objetivos. Mas Hannibal Lecter, tanto no livro como no filme Silêncio dos Inocentes, ajuda Clarice a encontrar o serial killer Buffalo Bill. Ele continua sendo um vilão, mas seu papel não é de antagonista de Clarice. Então, nem todo antagonista é vilão e nem todo vilão é antagonista. Existem vilões dos quais gostamos, mas isso não os torna menos vilões. Tem esse personagem da animação Rick e Morty chamado Chrombopolus Michael, que é um assassino de aluguel. Nice to meet you, Morty. Listen, if you ever need anybody murdered, please give me a call. You're very giving him a discreet. card? I have no code of ethics. I will kill anyone, anywhere. Children, animals, old people, doesn't matter. I just love killing. Ele é divertido, é carismático, mas isso não diminui a sua vilanidade. Oh boy, here I go killing again. Então você tem vilões tradicionais, vilões puros, vilões cruéis, vilões engraçados, antagonistas. Mas o que é um antivilão? Como eu disse, vilões tradicionais, aqueles da antiga, não possuem nenhuma justificativa para suas ações nefastas. Eles simplesmente são pessoas ou monstros malvados que desejam fazer algo ruim com métodos ruins. O anti-herói, por outro lado, como vimos no outro vídeo, é alguém que quer fazer algo bom. Seu objetivo é positivo, mas os métodos ou os motivos dele são ruins. Faz a coisa certa pelo motivo errado ou do jeito errado. O antivilão, portanto, é o oposto do anti-herói. Ele deseja fazer algo mal, porém ele usa bons métodos ou tem bons motivos. A gente vai entender melhor através de alguns exemplos. A primeira figura que vem na mente da maioria das pessoas quando falamos de vilões com motivos é Thanos. Nos quadrinhos, Thanos quer matar metade das pessoas no universo para poder conquistar o coração da morte. É uma história de amor extremamente perturbadora. Mas nos filmes, Thanos quer matar metade das pessoas no universo porque ele acredita que a superpopulação levará ao sofrimento e à extinção, para proteger a vida no futuro, o que parece ser uma boa intenção, mas seu objetivo é terrível. Ele quer matar metade de todos os seres do universo. Boa intenção, mas resultados horríveis. Bem que minha mãe diz, de boas intenções o inferno tá cheio. E ele se tornou um personagem tão complexo para algumas pessoas que gerou até mesmo debates e grupos, por exemplo no Reddit, que defendem que Thanos estava certo. Mas Thanos ainda é um exemplo um tanto superficial na minha opinião. Existem antivilões muito mais complexos e talvez o melhor exemplo seja Magneto. Eric e Charles Xavier têm as mesmas intenções aparentes. Ambos querem preservar a vida dos mutantes ameaçados por uma humanidade que teme seus poderes. Mas enquanto Charles quer fazer isso através de cooperação com os humanos e influência política, Eric acredita que a única forma de fazer isso é estabelecendo o domínio dos mutantes sobre o restante da humanidade. Aqui existe um paralelo claro entre Martin Luther King Jr. e Malcolm X. Enquanto ambos queriam a mesma coisa, seus métodos eram completamente diferentes. É por isso que Charles e Eric possuem um relacionamento tão complexo. Isso cria uma história muito mais rica. I've lost my fair share. Dry your eyes, Eric. Doesn't justify what you've done. You've no idea what I've done. Um exemplo similar pode ser encontrado na trilogia Planeta dos Macacos, na relação entre Koba e Caesar. Koba é motivado por um ódio compreensível contra os humanos que o maltrataram e exploraram. Mas Caesar teve uma experiência de vida diferente e deseja paz e colaboração entre ambas as raças. E às vezes as ações do antivilão são tão justificadas que se torna apenas uma questão de perspectiva. Na quarta temporada de Stranger Things, por exemplo, Jason quer se vingar de Ed Manson porque ele acredita que foi Ed que matou sua namorada, Chrissy. Nós, o público, sabemos que isso não é verdade, mas Jason não sabe a verdade. E para ser honesto, se nós tivéssemos um conhecimento limitado como Jason, se nós também tivéssemos certeza de que Ed era o responsável pela morte de Chrissy, nós passaríamos a torcer por Jason e o consideraríamos um anti-herói. No, you're not listening. Just listen. There's no cult. There never was. You expect me to believe that? It's the truth. De forma similar, Lotso, de Toy Story 3, é um vilão cruel cujas ações estão baseadas em uma mentira. Ele acredita que foi substituído e abandonado por sua dona original, mas isso não é verdade. Esse erro alimenta seu comportamento cruel e manipulativo em relação aos outros brinquedos. Então, o comportamento do antivilão é complexo, suas motivações parecem nobres, ao menos justificadas, mas o resultado de suas ações continuam sendo ruins. E toda essa mistura de motivação, intenção, meios e fim faz com que esse debate de antivilões se torne, na verdade, um debate moral, que vai refletir o que você acha que é certo ou errado. Pegue, por exemplo, o filme Código de Conduta. O filme conta a história perturbadora de Clyde, que teve sua casa invadida e foi obrigado a testemunhar a morte de sua esposa e filha. Quando os assassinos foram levados a julgamento, o promotor de justiça Nick Rice fez um acordo com os advogados dos criminosos e concedeu penas mais leves, simplesmente porque não queria correr o risco de perder o caso. Let's make the deal.
They killed a little girl there. Some justice is better than no justice at all. Clyde então bola um plano complexo, onde ele pretende se vingar de todo o sistema judiciário americano, matando culpados e inocentes no processo. Ele parece um exemplo perfeito de antivilão, alguém com justificativas fortes e bem fundamentadas e que não se importa em causar danos a inocentes, se para isso ele conseguir alcançar sua vingança. Mas e se nenhum inocente fosse morto? Clyde seria um antivilão ou um anti-herói? E se ele matasse apenas os criminosos que mataram sua esposa e filha, você torceria mais por ele? E nessa cena onde ele tortura um dos assassinos? This is for your penis. We'll get to that later. Scalpel. For your eyelids. In case you insist on fucking shutting them. They found him in about 25 pieces. No legs, no arms, eyelids were sliced off. Gruesome. Você faria o mesmo, ou pelo menos fica feliz por ele fazer isso? Neste exato momento, qual a diferença entre o comportamento de Clyde e o comportamento de John Kramer da série de filmes Jogos Mortais? Essas são perguntas que vão além do certo e errado porque mexem com questões morais extremamente delicadas, com temas de vingança e justiça que remontam a histórias bíblicas e contos mitológicos. E é por isso que alguns personagens caminham entre o antivilão e o anti-herói com tanta facilidade. Esses personagens cativam nossa atenção e revelam quem nós somos, no que acreditamos. Quando uma pessoa defende Walter White, ou Coringa, ou Thomas Shelby, ou ainda Clyde Shelton, essa pessoa não está defendendo o personagem, mas sua própria visão de moralidade, daquilo que é certo e errado. E é por isso que histórias de ficção são tão importantes, porque ao mesmo tempo que interpretamos os personagens, nós nos interpretamos a nós mesmos e aperfeiçoamos nossa visão de mundo. Por isso, minha declaração de missão pessoal é derivada desta frase de um dos meus autores favoritos, C.S. Lewis. Ele escreveu: "O homem que está satisfeito em apenas ser ele mesmo, e portanto menos um eu, está em prisão. Meus próprios olhos não são suficientes para mim, verei através dos olhos de outros. A realidade, mesmo vista pelos olhos de muitos, não é suficiente. Verei o que os outros inventaram. Ao ler a grande literatura torno-me 1000 homens e ainda permaneço eu mesmo. Como o céu noturno no poema grego, vejo com uma miríade de olhos, mas ainda sou eu quem vê. Aqui, assim como na adoração, no amor, na ação moral ou no conhecimento, eu transcendo a mim mesmo. E quando leio, me torno mais do que eu mesmo." E é por isso que eu tô amando fazer esses vídeos e eu agradeço demais ao apoio de todos os inscritos e a todo o carinho que eu recebo nos comentários. Espero que a nossa comunidade cresça cada vez mais e enquanto isso vou trabalhar para produzir cada vez conteúdos de melhor qualidade e com mais frequência. Um forte abraço e arrivederci.